Deus exige arrependimento. Em seu discurso ateniense, o apóstolo Paulo disse, está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 30, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Poucas coisas são mais necessárias em nossa cultura do que uma profunda consciência da necessidade do homem se arrepender diante de Deus. O homem moderno tende a um ponto de vista deste mundo, com pouco reconhecimento da realidade sobrenatural de Deus nos assuntos práticos desta vida. O conceito de um Deus pessoal é amplamente irrelevante para as preocupações do dia a dia do indivíduo médio. Ainda menos ele admite, para qualquer propósito prático, sua responsabilidade para com a vontade real, objetiva do seu Criador. A noção de pecado toca-o antes como curiosidade, e a ideia do arrependimento como uma velharia. O homem moderno não mais acredita em ter pecados reais, dos quais ele precise arrepender-se. Ironicamente, a cultura moderna rejeita a realidade do pecado e a necessidade de arrependimento, porque ela se vê como iluminada. Na verdade, contudo, a sociedade que não tem senso real destas coisas mostra ser relativamente menos iluminada do que outras. Quando o apóstolo Paulo teve sua oportunidade de apresentar o Evangelho de Cristo em Atenas, a sede da cultura antiga, é a cidade cujo nome era sinônimo de sofisticação filosófica, ele disse que os atenienses tinham praticado sua idolatria durante tempos de ignorância, não de iluminismo. Nenhuma arte, nenhuma filosofia, nenhuma ciência, nenhuma literatura, nenhuma conquista, nenhum avanço de qualquer tipo que seja, compensará a ignorância de Deus. A alma que não o conhece é um homem ignorante. O tempo que não o conhece é uma era ignorante. No livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Evangelho é, na verdade, alegres notícias da graciosa salvação de Deus, mas é mais do que anúncio de boas novas. É somente de boas novas para aqueles que responderão obedientemente ao anúncio. E o arrependimento é uma parte importante da resposta exigida. Para aqueles do Pentecostes que perguntaram o que deveriam fazer para receber o perdão de seus pecados, Pedro respondeu, está escrito em Atos capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu que Cristo voltará no dia do julgamento. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O mandamento para arrepender
implica não somente em que o homem precisa mudar seus modos, mas pode fazer isso. A maioria de nós perde tempo precioso analisando, raciocinando e rebuscando a psicologia de nosso comportamento. Muitos de nós com deficiências estamos interessados em perguntar como isso começa. Poucos se perguntam por que continuo com isso. Não importa de onde nossos vários maus comportamentos vieram, Deus sabe que os temos dentro de nós para mudar, e Ele ordena consequentemente o arrependimento. Para o homem moderno, a coisa central sobre o arrependimento que precisa ser conhecida é esta: devemos afastar-nos de nossas maldades pelo motivo essencial, que elas são pecados contra Deus. Pode ser que violemos normas sociais ou acreditemos em modos que são psicologicamente doentios, mas a coisa de longe pior sobre nossos erros é a sua afronta ao nosso Pai Celestial. Depois de seu pecado com Betseba, Davi teve a integridade de orar a Deus. No livro de Salmo, capítulo 51, versículo 3 e 4, diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. O alto aperfeiçoamento é bom, até onde pode ir, mas sem a confissão honesta que temos pecado contra Deus. O alto aperfeiçoamento não é o mesmo que o arrependimento, e é arrependimento o que Deus ordena.